Você sabe o que é hipospadia? Não? Então vou te contar nesse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Malu Santussi, sou técnica de enfermagem e hoje eu vim fazer um vídeo aqui para vocês aqui, ó, da sacada da minha casa, da laje da minha casa. Tá muito calor, muito gostoso. E aí eu resolvi fazer um vídeo aqui ao ar livre para nós ter essa imagem gostosa aqui do tempo, do sol. E hoje nós vamos conversar sobre essa síndrome, né? Na verdade, é uma malformação congênita, tá? A hipospadia, ela aparece nas crianças, geralmente nos meninos, né? Que tem esse nome. É uma malformação congênita do pênis da criança, né? Do menininho, geralmente, que ele nasce com o pênis desproporcional, digamos assim. E hoje eu vou te contar como que foi pra mim, como mãe, receber essa notícia que o meu filho, ele tinha hipospadia. Eu, apesar de ter passado por esse drama, eu fiz aqui uma colinha, porque eu começo a falar, eu falo demais. Então, para mim não ficar falando demais e ir direto no assunto, não ficar enrolando, daí eu fiz uma colinha para estar falando mais ou menos com vocês aqui sobre essa doença. Se você conhece alguém, alguma mãe que está passando por essa situação, ou que já passou por essa situação de malformação congênita no pênis da criança, compartilhe esse vídeo para ela ver que ela não está sozinha e para ela saber também dos meus cuidados, de como foi esse processo comigo. Vamos lá. Então, quando eu engravidei do meu filho, eu no hospital, também era concursada nesse hospital, e aí o que aconteceu? Quando eu estava com 8 meses de gravidez, eu ainda não sabia o sexo do meu filho. Por quê? Porque na hora que eu fazia os ultrassons, os médicos não conseguiam enxergar o pênis da criança. Na verdade, ele praticamente não tinha, né? Era só uma pelinha, vou mostrar pra vocês aí uma foto, era só uma pelinha que tinha, não é do meu filho, claro, que eu não quero expor ele, mas era só uma pelinha que tinha. Então, eles não conseguiam ver direito o sexo da criança. Então eu fiquei em casa de repouso quase toda a gravidez dele. Até meus parentes achavam que eu estava querendo esconder o sexo da criança, fazer surpresa, mas não, eu queria comprar roupinha, eu queria já colocar lá azul ou cor de rosa, como as mães fazem, né? Mas aí eu só tinha roupa amarelinha e verdinha, porque eu não sabia o sexo da criança, porque eles não conseguiam enxergar. Até que eu fui fazer um ultrassom, e nesse ultrassom, eu já tinha pago vários ultrassom, fiz ultrassom aquele ultrassom que eu esqueci o nome, eu vou deixar o nome aqui na vídeo para vocês verem. Eu fiz esse ultrassom. E aí, o que acontece? E mesmo assim, a médica não conseguiu ver o sexo da criança. Aí tinha uma médica japonesa, que hoje em dia ela mora no Japão, ela se aposentou e foi morar no Japão. Só ela que olhou ali o ultrassom do meu filho, daí ela falou, pode ser que seja um menino. É mais pro lado de um menino do que uma menina. E aí eu fiquei naquela esperança, porque eu já tinha uma menina e eu queria um casal, né? Aí eu fiquei naquela esperança, não, então vai ser um menino. Nisso, eu já fiquei mais sossegada, porque ela falou, olha, de 100, 80% de chance de eu estar certa, de ser realmente um menino. Então, ela já me deixou com quase com certeza, não deixou com certeza, me deixou com quase certeza. E aí, no dia do meu parto, foi quase uma fórceps, né, porque a criança não saía de jeito nenhum. E aí, eles iam pegar os ferros pra puxar, né, porque a minha filha foi fórceps, o meu filho quase foi fórceps. Quase que elas pegaram o ferro pra puxar, porque ele não saía, e ele nasceu bem pequenininho. Aí, quando ela veio me mostrar a criança, ela já veio falando assim, né, não sei se é enfermeira, se era técnica, né, que veio me entregar a criança. E aí ela falou assim, olha mãe, só que seu filho nasceu com um probleminha. E na hora eu não sabia que ele ia nascer com alguma coisa assim, né, um problema. O médico me explicou, na verdade. Ele falou assim, pode ser que ele nasça com isso, pode ser que seu filho tenha isso, isso, isso. Ele já tinha me explicado antes, né. E aí, quando ela falou, seu filho nasceu com um probleminha, ela colocou a criança aqui, ó, perto de mim, eu só beijei a testinha dele e falei, a mamãe te ama. Só isso que eu falei. Foi o que eu tava sentindo na hora. Depois levaram ele pra limpar, pra poder eu dar de mamãe pra ele. E aí, daí pra lá, começou a minha saga, né? Ele ficou internado, porque ele nasceu com icterícia. E eu tive alta, eu ia sair sozinha do hospital. E o que acontece? Eu passava várias vezes em consulta lá dentro, né? Que o médico me chamou, me mostrou as fotos, né? Como que ia ter que ser o tratamento, a cirurgia. Foi me explicando tudo direitinho, eu só queria saber do meu filho, eu não queria saber de nada. Mas, o que acontece? Ele falou assim, mãe, você já tem um nome, né? Um nome na sua cabeça para dar para essa criança? Eu falei, já. E ele falou, qual que vai ser? Eu falei, Lucas Edson. Porque o nome do meu marido é Edson, e aí ele queria que eu fosse Edson. Daí eu falei, não, eu vou colocar Lucas pra mim não ficar chamando Edson e os dois olhar, né? Então eu vou colocar Lucas, né? Aí eu coloquei Lucas na frente e o Edson depois. Enfim. E aí ele falou assim, ó mãe, então, eu vou te falar uma coisa. Não coloca o nome do seu filho, não coloca nem o nome. Enquanto a gente não fizer esses exames, que era um exame de DNA, exame de paternidade, vários exames que ele tinha que fazer, e aquele exame para saber se era mais X, né, ou era mais Y. Então ele falou assim, antes desse exame, você não deu o nome pro seu filho. E aí,
eu ia ter alta. No próprio hospital, já tem agora, né? Eu acho que em maioria dos hospitais, maternidade, eles têm ali o cartório para poder a mãe, quando sair, já faz ali já registra a criança dentro do hospital mesmo. Agora tá assim, em alguns hospitais, né? Não precisa você sair dali sem o certidão de nascimento da criança. Você já sai do hospital com a certidão de nascimento. Em muitos hospitais é assim. E onde eu tava, que era onde eu trabalhava, já saía. E aí eu falei, tá, agora meu filho vai receber alta, eu vou sair com ele, e depois eu colocar o nome no cartório, vai demorar. Então, sabe aquele negócio chato de você nasceu no mês, só que coloca o nome no outro, porque no cartório não vai ter data, até achar uma data para você ir lá. Então, isso ia ser uma burocracia. E aí, a minha mãe também me aconselhou e falou, eu também acho melhor você registrar. Daí, eu fui lá e registrei ele como um nome masculino. Aí eu fui, tirei ele do hospital, né? No caso, eu recebi alta primeiro, depois foi a vez dele, né? Quando eu saí de lá, eu já saí de lá com a minha certidão de nascimento dele, né? Em mãos, e vim embora. E aí, quando saiu o resultado do exame, aí eu fui lá mostrar pro médico, né? Peguei o exame, fui lá passar em consulta pro médico poder abrir o exame e aí dar o diagnóstico direitinho dele, falar das cirurgias, como que ia ser, né? E aí, a primeira coisa que o médico falou foi, você não deu o nome pra essa criança, né, mãe? Aí eu falei, dei. Aí ele regalou o olho, pôs a mão na boca e falou, você deu o nome? Eu não falei que não era pra dar o nome, mãe? Que nome que você colocou na criança? Eu falei o nome dele. Daí ele falou assim, e se for menina? Daí eu falei, mas não vai ser menina. Vai ser um menino, ele é a cara do pai dele. Aí ele falou assim, muitas mães falam isso pra mim. Só que na hora que eu vou abrir o exame, aí é menina. Então vamos ver se é menina ou menino. Falou bem desse jeito. Mesmo eu tendo uma certeza no meu coração quase saiu pela boca quando ele falou isso. Porque eu fiquei com medo. Falei, e agora? Porque ele me deixou com medo, né? Ele me deu aquela sacudida, né? Eu falei... Ele abriu o exame e falou, mãe, a senhora teve sorte, porque é um menino, realmente é um menino. No exame é um menino. Por quê? O que acontece? Na hipospadia, eu vou mostrar mais ou menos para vocês a foto, na hipospadia fica só aquela telinha e as bolinhas meio deformadas. E aí, se for mais X, ele vira outro sexo. Se for menino, eles vão puxar para fora, entendeu? Eles vão fazer diferente ali, porque vai ser só problema de estética. E aí, o que acontece? Através dos exames, né, ele ia saber que os órgãos do menino, tudo por dentro é masculino. Então, aí, através desse exame que eles iam fazer ali a reconstrução do pênis da criança, né. Então, por isso que é importante a gente, no caso, não dar o nome, né, porque a gente não sabe realmente. Esteticamente, a gente olha e fala, mas às vezes por dentro lá, só o sangue vai falar, né, só o sangue vai dizer. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. Meu filho nasceu, fez as 3 cirurgias, ele precisou fazer 3 cirurgias, uma cirurgia de reconstrução, e aí ele saiu de lá com uma sondinha, ele era bem bebê, ele saiu de lá com uma sondinha, acho que ele já tinha 1 aninho, né, de idade. Ele começou a andar, e aí foi aí que ele já estava pronto para fazer a cirurgia, com 1 ano de idade. Ele já estava andando, tudo. Ele era uma criança que ainda não precisava fazer xixi em pé ou sentado, porque ele era muito bebezinho. O médico, geralmente, quando uma criança nasce com essa deformidade, né, os médicos pedem para fazer a cirurgia quando é bebê. Porque se está em fase escolar, adolescente, além de ser mais difícil a cirurgia, mais complicada, fica o trauma, né, para a criança fica traumatizada. O bom é você fazer a cirurgia enquanto é criancinha. Porque se for, vamos supor, um adolescente, ele vai ficar urinando, às vezes sentado, não vai poder urinar em pé. Entendeu? Porque o orifício é embaixo, não é pela uretra. Ele fica embaixo, a uretra dele fica para baixo. Não fica assim, não tem aquele jato. Então eles têm que fazer urinar sentado. Então aí fica aquele trauma, aquela coisa para criança. Por isso que eles pedem para fazer cirurgia quando é bebê, quando é pequenininho. Tá passando um avião aqui, quero um pouquinho. Na época os médicos falaram para mim que mesmo fazendo a cirurgia, né, ele ia ter várias infecções urinárias, provavelmente. Ele ia ter que ir lá para poder desentupir, porque eles fazem o orifício, por isso que eles colocam a sonda, para fazer como se fosse uma forma de bolo. Então a sonda é como se fosse uma forma de bolo, para formar ali o buraquinho da uretra. Então ele vem embora até secar, quando seca, quando tira a sonda, já fica aquele espacinho. Então nesse espacinho eles falaram que ia entupir, e aí de vez em quando ia ter que levar para o hospital para poder ir desentupir, entendeu? Eles falaram, e aí vai dar várias sequências de infecção urinária nele, pode ser que dê. E aí, graças a Deus, ele não teve nenhuma infecção urinária. Hoje ele vai fazer 15 anos. Deus, ele nunca teve problema nenhum com isso. Precisou ser submetido a 3 cirurgias. Então, essa primeira cirurgia, que foi a de reconstrução, então ele tirou a pele que estava sobrando e foi fazer um pênis maiorzinho, né? Eles fazem um pênis ali de 5 centímetros, e aí eles vão vendo o crescimento, e aí eles vão consertando ali, eles vão arrumando, né? Por isso que quando é bebê, quando é criancinha, é bem mais fácil, né? Que a criança ainda tá em desenvolvimento. Então fica muito mais fácil. Ele fez essa primeira cirurgia, que veio com a sondinha, depois ele fez uma segunda cirurgia, que foi para colocar tudo no lugar, né? O saquinho dele foi ficando do mesmo tamanho, os dois.
E uma terceira cirurgia que foi a estética mesmo, que foi só tipo como se fosse uma plástica que ele fez. Então ele precisou fazer 3 cirurgias. Então eu não saí do hospital com esse meu filho, né? Eu trabalhava concursada, eu pedi exoneração quando ele nasceu. Mas quando eu passou a minha licença maternidade, eu fui pedir exoneração pra ficar só cuidando dele, que eu comecei a ficar com dó, né? Eu falei, além dele ter que ficar no hospital fazendo cirurgia, então ele vai ter que ficar na creche do hospital? Não. Eu não quis deixar, e aí eu pedi exoneração do meu trabalho, para poder cuidar dele. Eu cuidei dele até ele fazer, acho que uns 3 aninhos de idade, e aí depois eu voltei pro mercado de trabalho novamente, e hoje eu tô, graças a Deus, novamente concursada, trabalhando, tá dando tudo certo. E é isso, gente, essa é a história da hipospadia do meu filho que ele teve. E aí eu peço para vocês, se vocês conhecem alguém que teve, né, uma criança que teve esse problema, deu esse diagnóstico, compartilha essa história com essa mãe, conta para mim se você conheceu alguma criança assim, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal. Beijo, outro e até o próximo vídeo.